Concluir hoje os nossos estudos sobre o mundo bíblico, né? Nós estudamos sobre o mundo do Antigo Testamento. No domingo passado, iniciamos a estudar o período intertestamentário, que é o período que transcorre entre o Antigo Testamento e o Novo, não apenas o intervalo entre os dois, mas parte da estrutura cultural e política do Antigo e parte do Novo. Então, essa linha atravessa os dois testamentos. Tratamos sobre a questão dos impérios, os grandes impérios do mundo antigo, e hoje nós vamos continuar, e será o nosso último estudo nesse tema, e a partir da volta da escola dominical nós vamos continuar em Daniel. Em outra ocasião nós vamos voltar a questões dos bíblicos. Então, quando nós retornarmos a esse assunto, vamos estudar sobre a Bíblia como literatura. Esse é um tópico importante para entendermos melhor as Sagradas Escrituras, né? Então, por exemplo, quando o Salmo diz que Yahvé montou num querubim e voou, é literal ou é figurado? Como é que Yahvé, que é espírito, monta num anjo e voa, né? Então, é preciso entender os gêneros das Escrituras, o que a utilização dessas ferramentas de gêneros querem dizer, as figuras, para que tenhamos uma leitura melhor das Escrituras. Se nós entendermos essas questões literárias das Sagradas Escrituras e as questões históricas das Sagradas Escrituras, teremos um entendimento melhor da teologia. E tendo essas três ferramentas, mesmo sem saber ler em hebraico e em grego, tranquilamente nós temos 70% de acerto na interpretação do texto. Tranquilamente. O nosso grande problema no nosso país também é que nós não somos bem treinados na leitura. A leitura não é apenas a identificação gramatical, mas há uma questão que envolve a leitura, os contextos históricos, os gêneros literários, a forma poética. Então, quando a gente fala também, a Bíblia é dividida em gêneros literários. Então, Salmos é um gênero de poesia, somente Salmos. Não. Gênesis 1 é poesia. Gênesis 2 é poesia hebraica. Então nós vamos ter Lamentações, que é um livro de lamentação, é um estilo literário hebraico, mas também é poético. Vamos ter um Salmo no capítulo 3 de Abacuque, que é um livro profético. Então nós não podemos limitar a literatura poética a um livro ou alguns livros, né? Há vários trechos de outros livros na Escritura que têm o teor poético. Por exemplo, Apocalipse. Apocalipse é uma riqueza literária. Nós temos prosa em Apocalipse, temos poesia em Apocalipse, temos sabedoria, literatura de sabedoria em Apocalipse, literatura profética em Apocalipse, literatura histórica em Apocalipse. Tudo em Apocalipse. Praticamente os principais gêneros do Antigo Testamento, em termos de literatura, estão no Apocalipse. Tudo concentrado no Apocalipse. Então, eu lembro, quando era adolescente, e eu lembro de uma aula de escola dominical, que o professor disse assim: para você entender Apocalipse, você precisa entender Daniel e Ezequiel. É verdade, mas não apenas esses dois textos. Precisa considerar Zacarias, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. Todos esses livros são fundamentais para se entender a literatura apocalíptica e estudar o próprio gênero apocalíptico. E João não inventa um gênero. O gênero do Apocalipse, que é um gênero apocalíptico, já existia. Existiam vários apocalipses escritos. Então, observando também a construção dessa literatura do primeiro século, em termos de apocalipses, nós entenderemos melhor o livro de Apocalipse. O que é que João está fazendo? Então, por exemplo, só um exemplo. O livro do Apocalipse não deve ser lido cronologicamente, com a intenção cronológica. Então você não vai entender nada. Você tem 7 selos, 7 taças e flagelos, e no final de todos os ciclos, o mundo se acaba. O mundo vai acabar quantas vezes, então?
São 7 ciclos. Então o mundo vai acabar 7 vezes? E no final ainda tem um juízo final. Será que Deus está irado ou não? Não deve ser lido cronologicamente. Esses são ciclos de juízos e a cada ciclo mais juízos são acrescentados. E no final dos 7 castigos em cada bloco, sempre está o juízo final. E depois se repete de novo. No final sempre está o juízo final. E repete de novo com acréscimos. E sempre está o juízo final. Então, esse tipo de literatura é muito estranha para nós. Porque a gente pensa, o ocidental, né, pensa de forma linear. O oriental pensa de forma cíclica. Então, nós precisamos aprender a ler como eles pensavam. Então, faz mais sentido. O Apocalipse era um livro lido no culto. Então, esses blocos eram lidos no culto. Então, a gente lia um bloco de 7 taças num culto, se a gente tivesse no primeiro século. No outro domingo, a gente iria ler o outro. Então, fazia todo sentido para a igreja, o que a igreja estava lendo, né? Para nós, não. A gente nem lê dessa forma. A gente fica preso às epígrafes do texto. Então, teve o negritozinho em cima, a gente lê a partezinha e acha que está tudo certo. E muitas vezes não é. Essa foi uma edição interessante, importante, que facilita muito a leitura, mas muitas vezes o tradutor que faz essas epígrafes, ele não respeita o bloco do pensamento do autor. E aí o leitor quebra esse bloco e não entende o que o autor estava falando, né? Então nós vamos considerar esse assunto hoje, vamos ler inicialmente primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler esse texto porque eu vou usar aqui somente uma expressão. Nós vamos começar a investigar esse assunto através dessa expressão. E basicamente hoje nós vamos pensar sobre o judaísmo dos tempos de Jesus. É importante pensarmos sobre esse assunto para entendermos muitas coisas. E os irmãos vão perceber que muitas coisas vão ficando claras no nosso entendimento a respeito do judaísmo do primeiro século. Os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, e eles viviam num ambiente religioso judaico. E muitas coisas presentes no judaísmo do primeiro século reverberaram ou influenciaram as práticas da igreja cristã. Preciso dizer que nós não somos judeus, certo, irmãos? Não somos judeus. Não temos nenhuma necessidade de guardar práticas judaicas. Às vezes, crentes ficam tão maravilhados com a história do povo hebreu, né? E eles querem se inserir na história dos hebreus, né? Então, em casa tem que ter uma réplica da Arca da Aliança, tem que ter uma réplica do candelabro, né? É bonito, né? Ter como enfeite não é pecado, não. Mas, às vezes, os crentes querem ir para Jerusalém, para o Muro das Lamentações, colocar o quipá e ficar orando, tocando na parede do muro, porque remete aos tempos bíblicos. E tem crente de igreja reformada, que vai em caravana para Israel colocar pedido de oração no Muro das Lamentações. Pelo amor de Deus, minha gente. E batizar-se no Jordão, porque o batismo no Jordão é mais santo. A água de Jerusalém não é mais santa do que a de Caruaru, não, viu, irmãos? Se brincar, da gente é mais limpa. Hã? Volta pior do que. E o pior, crente que já é batizado vai ser batizado de novo. E foi batizado por aspersão, vai ser batizado por imersão. Já pecou 2 vezes. Pelo amor de Deus. Oxe. Nós não somos judeus. E para sermos fiéis a Deus, não precisamos do judaísmo. Precisamos da graça de Jesus Cristo como Salvador. Inclusive, há muitos movimentos judaico-messiânicos, que defendem a continuidade da prática do judaísmo, mas com a crença em Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. E há movimentos sectários também que defendem que o nome Jesus é uma utilização herética e deve se chamar Yeshua, porque não se deve traduzir, porque o nome, a língua é sagrada
e tudo mais. Não tem essa de língua sagrada, não existe isso de língua sagrada. Deus usou o idioma semítico hebraico. Deus usou o grego. Se o hebraico fosse tão sagrado, Deus não tinha falado pelo grego no Novo Testamento. Os judeus do primeiro século falavam em aramaico. Jesus falava em aramaico, não era o hebraico puro. Jesus falava em aramaico, observe, Jesus falava em aramaico e a Bíblia que ele lia era grega. A Bíblia que Jesus lia era uma tradução grega. Então, não há uma sacralização da língua, como muitos intentam fazer, né? É claro que se nós temos treinamento em ler a Escritura em hebraico e em grego, as percepções, né, as nuances, as cores do texto, podemos dizer assim, são mais vívidas do que a tradução. E muitas vezes a tradução carrega as crenças do tradutor. Então, o tradutor tem determinada inclinação, então ele traduz de um jeito, né? Tem determinada inclinação e traduz de outro jeito. Todas as traduções são assim, viu, irmãos? Não há uma tradução santificada. Então, muitas vezes se coloca para vender Bíblia no mercado e diz essa é mais fiel aos originais. É mentira. Todas elas são baseadas nos originais. O que acontece é que cada uma tem inclinações diferentes e interesses diferentes. Uma tem a inclinação de ser quase não, uma paráfrase. Por exemplo, a Bíblia, a mensagem. Não sei se alguém aqui tem essa Bíblia. A Bíblia, a mensagem, foi uma obra, uma versão de Eugene Peterson, que ele fez porque queria que seus filhos conhecessem melhor o texto sagrado. Então, ele fez uma versão contemporânea, mas que em muitas partes, é muito distante do sentido mais estrito do texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas ali é como se ele tivesse sentado na frente dos filhos contando uma história bíblica. Então você não deve esperar dessa versão, que não é uma tradução, é uma versão que ela seja estritamente fiel ao texto. Não era o propósito dele, né? Então, há alguns que preferem traduções mais antigas, por exemplo, como a Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Inclusive, há muitos reformados que gostam muito dessa tradução, e é uma tradução baseada num conceito de tradução de palavra por palavra. É uma boa tradução, mas a linguagem dela é arcaica para o nosso tempo. Então, ela se torna um pouco truncada para o entendimento do leitor. Acredito que hoje a melhor tradução que nós temos para utilização na igreja, por exemplo, é a Almeida, a Nova Almeida atualizada. Essa é a melhor tradução que nós temos, né? Mas eu sei que os evangélicos brasileiros ainda gostam muito de ler Voz, né? Voz, porque são muito apegados à tradução de Almeida, que tem mais de 60 anos, né? Vamos ler 1 Pedro 1 e 2. Os irmãos acharam? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que nos conduzas nos nossos estudos, e essas informações, essas instruções, em termos do contexto, do mundo bíblico, propriamente agora do mundo do Novo Testamento, no que se refere à religião dos judeus. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê ferramentas para uma leitura melhor, mais edificante da Escritura, mais empolgante das Escrituras, que nós sejamos ávidos leitores da Bíblia, que nós conheçamos a Tua Palavra e sejamos incansáveis estudantes das Sagradas Escrituras. Fortalece nossa igreja, Senhor, na compreensão das Escrituras e na leitura das Escrituras. E nós possamos ser a cada dia crentes amantes da palavra, amantes do estudo da palavra, do estudo diligente, e que possamos crescer nisso. No nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Então, a palavra que nós vamos partir dela aqui, irmãos, no versículo 1 é dispersão. A palavra tem relação com diáspora,
né? Aí no slide, os irmãos vão ver que a palavra diáspora vem justamente do grego para dispersão, refere-se à dispersão dos judeus pelo mundo todo. Isso acontece inicialmente com o exílio babilônico. Muitos judeus saem de sua terra e não voltam. No mundo do Novo Testamento, no período de Jesus, haviam mais judeus fora de Israel do que dentro. Isso era devido a esse grande movimento de os judeus se espalharem pelo mundo todo, propriamente por causa das perseguições que estavam acontecendo durante séculos dentro do país de Israel. Então eu digo aí, o contraste entre a cultura pagã na qual os judeus da diáspora estavam imersos e sua fé judaica criou desafios especiais para eles. Então, os judeus se misturaram com outras religiosidades, podemos dizer assim. Isso acabou influenciando muito a prática da sua religião, assim como a igreja cristã se misturou com várias outras religiosidades. Então, a cabala, por exemplo, é um viés, né, de um judaísmo herético, que é uma mistura de judaísmo com algum tipo de magia, de adivinhação, numerologia e coisas dessa natureza. Então, isso não é próprio apenas dos judeus, mas isso acontece nas grandes religiões mundiais. Por exemplo, o islamismo. Há uma facção do islamismo que é como se fosse o pentecostalismo no mundo evangélico. É uma facção mística dentro do Islã, embora não seja a posição oficial do Islã. Mas, basicamente, nós temos no Islã os xiitas e os sunitas, né? E são também divisões, como veremos que existiram várias divisões entre os judeus e várias divisões entre os protestantes, né, entre os cristãos também. Isso se dá por muita influência cultural e também por divergências de interpretação do texto sagrado. Jesus faz várias críticas, por exemplo, aos fariseus, que colocavam a sua tradição em pé de igualdade ou acima do texto sagrado. Então, eles tinham a sua própria teologia e eles deviam viver segundo a sua teologia, mesmo que o texto sagrado não dissesse aquilo. Vamos ver que os fariseus eram zelosos pelos seus ensinos, pela guarda da lei, mas na forma que eles acreditavam, né, que não é muito diferente no meio evangélico hoje em dia, né? Então, muitos, sem dúvida, assimilaram seu judaísmo aos seus ambientes, onde eles estavam culturalmente, mas muitos outros permaneceram fiéis à sua herança, mantendo laços com a Terra Santa e o Templo, enviando contribuições regulares, fazendo viagens ocasionais de peregrinação. Então, o templo era fundamental, era central na religião judaica. O templo ocupava o centro da religião judaica. Daí a existência dos salmos de peregrinação. E os judeus iam cantando esses salmos, peregrinando para Jerusalém. Mas nós não temos o templo como o centro da nossa fé, os protestantes. Certo? Nem o templo, nem nenhum outro templo, pretensamente mandado por Deus, né? Nem em Jerusalém, nem em São Paulo. Negócio de brasileiro querer fazer um templo de Salomão, completamente fora das escrituras. Eu sei que tem muito crente que fica curioso para ver, né? Eu queria ver, para imaginar como era. Mas vá e volte. Veja e volte. E uma outra questão, né, que a ida ao templo ficou inviável para muitos judeus que estavam na diáspora. O custo era alto para ir ao templo. Ninguém ia ao templo e ia gastar só com a viagem. Ia gastar também com as ofertas. Era preceito do Antigo Testamento que todo judeu adorasse a Deus com ofertas. E vários tipos de ofertas contidas no Antigo Testamento. E Deus dava várias saídas. Então, se uma família é pobre, então o que é que ela faz? Ela se junta com outra, mas dá oferta, né? Então, uma família dá um pássaro, outra família dá um cordeiro. Então, isso variava de acordo com as condições econômicas do povo, mas o povo tinha um comprometimento de oferecer ofertas a Deus. E vários tipos de oferta, que em outro momento nós vamos lidar com isso.
Mas por causa dessa dispersão, então aparece uma nova prática dos judeus impossibilitados de ir ao templo, que era de se reunir, e eles chamavam esse lugar onde eles se reuniam de sinagoga. Jesus frequentou as sinagogas, os apóstolos também frequentaram sinagogas. E as sinagogas surgem a partir do problema do exílio e da dispersão. Então, eram lugares semelhantes aos nossos templos, nós vamos ver algumas imagens aqui. E muito do que nós temos hoje nos nossos templos é como se fosse uma consequência do que foi a sinagoga. A sinagoga foi importante, estruturalmente também, para a igreja. Então, nesse slide aí, a gente começa a ver algo sobre a sinagoga. Os muitos judeus que viviam na diáspora foram excluídos das cerimônias vitais da comunidade, de formação e constituição do Templo de Jerusalém, e, portanto, tiveram que desenvolver outros meios de manter a fidelidade ao judaísmo. É possível que a sinagoga tenha suas origens nesse contexto da diáspora. Os judeus se reuniam no sábado para ler a Torá, orar e geralmente encorajar um ao outro em sua fé. Não podemos ter certeza de quando as sinagogas foram estabelecidas pela primeira vez, mas foram difundidas no período do Novo Testamento. Alguns estudiosos vão dizer que as sinagogas começaram a aparecer no período entre os testamentos. Isso não fecha com muitos teólogos. Douglas Moo, que é um dos grandes especialistas no judaísmo e na teologia do Novo Testamento, diz exatamente isso, que não há como determinarmos o período que a sinagoga existe. Então, os judeus na sinagoga oravam, liam a Torá, e existia uma exposição da Torá. A Torá era lida e era explicada. Existiam momentos de orações e de adoração a Deus. Muito parecido, né? Muito parecido. Então, o que era a sinagoga? Próximo slide. A sinagoga é um lugar destinado principalmente ao culto religioso do povo judeu. Se alguns irmãos tiver curiosidade de conhecer uma sinagoga moderna, e no Recife Antigo nós temos a sinagoga dos judeus. E é possível visitá-la, né, e observar os móveis, é bem bonitinho, né? Os escritos, os pergaminhos que estão ali. E na sinagoga, os judeus tinham também o centro. Veja, isso aqui é muito interessante, viu? Quando nós observamos sobre as características da sinagoga, a sinagoga também era um centro de discussão sobre problemas públicos. Os judeus discutiam várias questões, inclusive de assistência social, socorro a pessoas, questões administrativas. Parece nossas assembleias de membros, né? Então, as raízes das nossas práticas estão também nas práticas judaicas, mas é preciso nós observarmos que já houve transição. Nós não vivemos mais no judaísmo. Não precisamos de vestes judaicas, não precisamos de simbologia judaica, não precisamos ir a Jerusalém. Uma vez um irmão perguntou a mim, um irmão que ama muito Israel. Ele disse, pastor, você tem mais vontade de ir na Alemanha ou em Israel? Eu disse, Alemanha. Ele disse, pastor, misericórdia, isso é pecado. Eu disse, por que Alemanha? Porque a Alemanha foi a reforma. Mas Israel, Jesus nasceu em Israel, pastor? Eu digo, eu sei. Eu sei, mas o que era na cabeça dele? Né? Israel é uma terra sagrada. É uma terra sagrada, né? Israel, de fato, ocupa uma posição importante na história da redenção. Mas ela não é uma terra sagrada. Ela não é o templo de Deus. O templo de Deus é a igreja. Deus mora num povo. Aquela questão de Deus habitar no tabernáculo, habitar num templo, na história, ela está passando por uma evolução até chegar na igreja. Então Deus agora habita na igreja e não no povo. Obviamente, com a viagem a Israel é maravilhoso, né? Você visitar Cafarnaum, passar pelas ruas que possivelmente o Senhor passou. O Senhor tinha uma casa em Cafarnaum, aquele milagre do paralítico que é descido pelo teto, possivelmente aquela era a casa de Jesus. Ele morava ali. Então, observar tudo aquilo, o túmulo, embora muita divergência sobre o túmulo, né? Acho que é mais uma questão turística do que histórica, mas não se sabe exatamente onde era o túmulo.
Mas visitar o Jordão, saber que o Senhor foi batizado ali, andar ou visitar o Egito, visitar as terras bíblicas, em termos geográficos, a mentalidade de um cristão, ela abre absurdamente, porque ela entende, se entende melhor a história bíblica quando você tem contato pessoal com essas questões geográficas. Mas um crente não é santificado se ele for para Israel. Ele não volta mais santo se ele for para Israel. Obviamente, nós não podemos defender uma visão antissemita contra Israel. Lamentavelmente, talvez em outra ocasião eu trato sobre isso, Lutero teve uma posição triste e absurda contra Israel. Lutero escreveu em algum momento da Reforma Protestante que os judeus deveriam ser mortos. Essa é uma página escura da Reforma. Por que isso estava na cabeça de Lutero? Isso não acontece no início da fé dele, mas depois, né? Isso acontece porque ele começa a se incomodar com o fato dos judeus no primeiro século terem perseguido muitos cristãos. E o que acontece na história, né? Isso é muito triste, mas precisa ser dito. A gente precisa ter consciência histórica. A posição de Lutero influencia Hitler no nazismo, para a execução dos judeus. A posição de Calvino não era a mesma, e dos reformadores posteriores não era a mesma. Mas Lutero pecou. Lutero pecou em várias coisas, né? Lutero é um herói da reforma, mas um herói pecador, viu, irmãos? A gente olha para os reformadores, a gente não pode olhar para eles como semideuses. Eles foram homens utilizados por Deus num período chave. Até o temperamento de Lutero era fundamental para aquele período do século XVI. Lutero era explosivo, dava murro na mesa, não queria acordo com nada, não queria ceder a posições contrárias à sua. Houve uma discórdia grande entre ele e Zwinglio sobre a questão da ceia, né? Mais tarde, no final da vida, ele disse que não deveria ter sido tão radical. Mas Lutero era um homem explosivo, espontâneo. Certa vez, irritado com a igreja, com os pecados do povo, ele disse: eu vou fazer greve da pregação, vocês não vão ter pregação mais. O povo ficou desesperado. Não pode fazer isso, pastor. Eu vou. Se vocês não pararem de pecar, eu vou parar de pregar. A gente acha graça, né? Eu também acho. Mas está errado a posição dele. Não pode parar de pregar. A pregação é um elemento do culto. Né? Tá viajando, Lutero. Né? Calvino tinha outro temperamento, era um homem introspectivo, né? Mais fechado, mais tranquilo, mas cheio de turbulências internas. Né? Externamente mais tranquilo, mas cheio de turbulências internas. Então, características e funções da sinagoga. A arquitetura delas não tinha um padrão de construção específico. Teoricamente, elas eram construídas no ponto mais alto de um povoado. Isso aqui é interessante, viu? Principalmente quando a gente observa a presença do catolicismo em igreja em cidades do interior. Esse também era o princípio adotado pela Igreja Católica, né? A igreja tinha que ficar no centro da cidade, no lugar mais alto. E isso vem de uma questão cultural antiga, inclusive europeia, de que a igreja era o maior prédio da cidade. Nenhum prédio podia ser mais alto que a igreja. Porque a torre, especificamente da igreja, simbolizava duas coisas. Primeiro, que quando você chega na igreja, você tem que olhar para a torre. Quando você olha para a torre aponta para o céu. E segundo, que Deus governa sobre tudo na cidade. Eita. Deus governa sobre tudo na cidade. Então a igreja deve estar num lugar mais elevado. E essa ideia do cristianismo vem da construção das sinagogas. Né? Por que eu parei aqui? Teoricamente, elas eram construídas no ponto mais alto de um povoado, mas também sobre túmulos nos arredores das cidades, colados a outras casas, ao lado da água e ao lado de terras e cidades dos gentios. Construídas em cima de túmulos também é interessante, né? Porque tem um bocado de igreja que tem túmulo, né? Se vocês quiserem, para fazer um túmulo aqui, me enterra aqui depois que eu morrer, irmãos. Imagina, né? Na ressurreição, eu saindo daqui do túmulo da igreja. Isso é conversa, né? Então, nelas havia uma cópia dos rolos na sinagoga, né? Uma cópia dos rolos do Antigo Testamento que eram mantidos na arca especial, um lugar, uma caixa especial onde a escritura era guardada. Quando nós falamos da Bíblia, no período dos tempos bíblicos, nós sabemos que não temos essa coisa linda encadernada. Nós tínhamos os rolos, né? E não tinha divisão de versículo e capítulo.
Então, é impressionante como Jesus abre Isaías e lê na sinagoga. Ele era muito versado nas escrituras, né? E para se achar uma porção era difícil, né? Então, geralmente a leitura era sequencial. Então, no caso de Jesus, ou ele achou basicamente, mas claro, estava perto, né? O rolo estava perto onde ele ia ler, ou pela providência o Senhor colocou ali a passagem, quando ele abriu o rolo e leu aquela passagem, foi exatamente falando sobre ele mesmo. Então, tinha os rolos do Antigo Testamento, também um estrado com um púlpito, uma plataforma com um púlpito, onde o rabino lia a Torá. E o púlpito ficava exatamente nessa posição. Né? Então, lâmpadas, trombetas, assentos, copos para se limpar, vasilhas, na verdade, né, para lavagem. Além disso, podiam se encontrar pinturas na forma de mosaicos ou murais. Tinha uma relação com o templo, com as imagens do templo, para remeter aos escritos de Moisés também. Então, a relação entre a sinagoga e o templo. A relação da sinagoga com o templo levanta duas opiniões. A primeira, enquanto alguns acreditam que a relação entre as duas instituições durante o período do Novo Testamento era livre de rivalidades, outros acreditam que estas mantiveram uma luta pelo poder e domínio do povo judeu até a destruição do templo em 70 depois de Cristo. O templo reformado por Herodes é completamente destruído pelos romanos nesse ano. Então, como eu estou dizendo aqui, há duas vertentes. Uns acreditam que não havia rivalidade, outros que havia. Quando nós observamos Atos dos Apóstolos, vamos perceber que os discípulos iam para a sinagoga e também iam para o templo. Em Atos 3, eles estavam indo para o templo para orar. Então, usando os discípulos, nós não vamos, observando, né? Não vamos ver rivalidades, mas há quem diga que havia rivalidades entre as duas instituições. Então, atualmente, as sinagogas são os únicos lugares do culto judaico. Não há templo judaico hoje. Não há templo em Jerusalém hoje. Muitos creem que esse templo será reerguido, baseando-se na profecia de Ezequiel. Esta profecia é simbólica, ela não é literal. O templo não será reerguido literalmente, porque o templo de Deus é a igreja. Então, muitos fazem uma leitura hiperliteral do texto no Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando o texto de Isaías, por exemplo, vai falar sobre a nova terra, então muitos querem literalizar aquilo, inclusive afirmando que haverá casamento na nova terra, porque se fala ali de uma vida familiar pacífica. Então temos o problema dos saduceus. Com quem? Quem vai estar casado com quem? Minha mulher já disse, se for verdade esse negócio, não case, viu? Se eu morrer, não case. Mas nós não temos fundamentação bíblica para isso. Na verdade, Jesus disse, nem se casam, nem se dão em casamento, né? Aí alguns vão dizer, teólogos que eu respeito muito foram meus mestres, vão dizer, mas isso é no céu, não na terra. Mas quando Jesus diz isso, ele se refere à ressurreição, né? A ressurreição, não se casam, nem se darão em casamento. Então, bom teólogo norte-americano chamado Douglas Wilson, vai dizer a vida familiar acontecerá na restauração, mas não mais em termos matrimoniais. Haverá um amor profundo e familiar entre um crente e outro na nova terra, mas não numa relação conjugal. Não numa relação conjugal. Não temos fundamento bíblico, por exemplo, para dizer que na nova terra crianças vão nascer. Não temos. Há um texto em Isaías que fala do bebê, né, das crianças pequenas. Esse texto é figurado. Ele usa coisas presentes para explicar coisas futuras. Se você for ler literalmente esses textos proféticos, você vai ter vários problemas inexplicáveis. Inexplicáveis, né? Por exemplo, se haverá casamento, biblicamente falando, um crente ficou viúvo hoje, a esposa morreu, ele pode casar? Pode ou não? Pode. A segunda esposa morreu, ele pode casar? Pode.
A terceira que devia ficar esperta, né? Porque duas já morreram. Caba teve duas esposas, duas morreu. Esse cabo aí, né? Esse cabo aí não é muito bom, não. Mas pode acontecer. Pode acontecer, aconteceu com John Owen, né? Que foi um teólogo congregacional. Duas esposas morreram e 11 filhos morreram, né? Aí eu brinco dizendo, meu amigo, se eu fosse uma mulher, eu não casava com esse homem, não. Os filhos todos morreram, duas esposas morreram. Mas pode. Então, se casou 6 vezes e as 6 morreram, ele pode casar a sétima? Pode. E se lá tiver casamento, ele vai ser casado com qual? Hã? É, para evitar o problema, né? É confusão, né? Ele vai tirar 0 ou 1, né? Todo mundo lá para ver quem é que vai ficar casado, né? Ou vai casar com outra pessoa que não tem nada a ver, que não era nenhuma das 7, né? Aí já resolve, né? Salomão, misericórdia. Era bronca. Hã? Vai. Tiago está dizendo aqui que coitado não ia ter paz nem no céu. Então, nós não podemos. A orientação, irmãos, da própria Escritura é que nós não podemos formar uma doutrina se nós não temos evidências textuais claras e suficientes, textos que nos deem respaldo para a construção de uma doutrina. Construção não, o reconhecimento de uma doutrina. Então, para que uma doutrina seja uma doutrina, ela precisa ter vários textos que expliquem aquilo de forma clara. Nós não devemos ir além do que as Escrituras nos ensinam, né? E devemos ter cuidado com conjecturas. Muito cuidado. Podemos ter conjecturas, mas devemos ter muito cuidado. Dr. Eber. É, Dr. Eber é uma referência é, muito grande, né, para mim. Mas o filho dele discorda dele. Eu perguntei a Eber Júnior, né? Você concorda com seu pai nessa questão do casamento? Ele disse, não. Mas o Dr. Eber constrói um argumento muito lógico a respeito disso, né, na Nova Terra, que eu discordo. Mas é lógico, né? Ele é um grande teólogo. E muita gente discorda também dele, né? Mas isso não diminui a capacidade e a importância dele, né? Mas teólogos têm pés de barro, viu? Teólogos não são inspirados por Deus, né? E haverá casamento na eternidade. Haverá casamento na eternidade. Sou físico. Mas eu recomendo a obra do Dr. Eber, né? Até para que os irmãos conheçam. Ele é um excelente teólogo. Vamos lá, vamos continuar. As sinagogas, segundo ponto aí nesse slide, as sinagogas também serviam como escolas, ou pelo menos continham salas de aula onde as crianças recebiam instrução. Curioso, né? Em algumas delas havia escolas adjacentes às sinagogas, que geralmente eram associadas a elas. Os rabinos também estudavam nas sinagogas, e é por isso que Filo, que era um filósofo, filho de Alexandria, as chamou de lugares onde as virtudes são ensinadas. Em escolas, inclusive a escola dominical é oriunda disso, né? Então, os judeus sempre estiveram preocupados com a educação. E os cristãos herdaram isso, por tabela, né? Esse abandono que há no presente momento da educação, de modo geral, não apenas escola dominical, né? Já que a escola dominical nasce com uma preocupação de educação também, né? Educação geral, completa. Porque herdamos essa visão dos judeus de que a formação de um indivíduo para a glória de Deus é geral, não apenas religiosa, mas geral, em todos os âmbitos. Então, as sinagogas usavam essas salas para a educação. E as igrejas herdaram isso também. Então, os puritanos, quando colonizaram a Nova América, eles pensavam em algumas coisas de imediato: a construção de um templo, a construção de uma escola e a construção de um banco. Isso precisava existir para a colônia, né? E nós devemos orar por isso, irmãos. Devemos orar por isso. Porque, por exemplo, a abertura de escolas cristãs sérias é um passo importantíssimo para transformações culturais a longo prazo, não é a curto prazo. Mas, por exemplo, se nós tivéssemos uma escola em uma altura, nós tivéssemos 100 alunos crescendo, estudando todas as ciências,
por um viés cristão. Então, teremos 100 pessoas entregues à cultura secular que tem uma visão cristã de mundo. Isso é muito bom. Ainda que muitos desses alunos não sejam cristãos, não se tornem cristãos, mas eles foram educados na perspectiva cristã de mundo. Isso avança para todas as áreas do ensino e do aprendizado, avança para o ensino universitário. As igrejas adormeceram nesse sentido, por vários problemas, e o maior deles é o financeiro. Por não termos, por exemplo, grandes empresários no Brasil, nós não temos essa prática no Brasil, de grandes empresários cristãos investirem na área de educação. Nós não temos essa prática. Isso é muito comum no exterior. Muito comum. Inclusive de igrejas. Eu dei aula num seminário presbiteriano e igrejas presbiterianas da Coreia do Sul, deram bolsa durante mais de 15 anos para alunos em Recife. E todos os meses a igreja fazia um repasse financeiro para aquele seminário. Todos os meses, durante anos. Então veja a preocupação da igreja. Precisamos também formar obreiros em outros países, em outros lugares. A área de educação é importante. Como eu disse em outra ocasião, não adianta só sair abrindo igreja sem ter obreiro preparado. Devemos plantar igrejas, mas devemos ter obreiros preparados. Então, qual é a nossa diferença, por exemplo, de uma igreja pentecostal? A igreja pentecostal aluga uma garagem, abre uma igreja e coloca alguém lá para pregar. Nós passamos 4 anos preparando um pregador. Então, nosso processo é mais lento. A gente não alcança a velocidade, né? Nosso processo é mais lento. Mas deve acontecer o processo. E a gente precisa observar essas práticas do povo de Deus antigas, né, em termos do Novo Testamento, e pensarmos nas possíveis aplicações para o nosso tempo também. Próximo slide aí, então, a gente observa outras funções da sinagoga, e aí tem 2 imagens de como acontecia, né? Veja aí que há um pequeno púlpito, né, que chamava-se de bema, que era um lugarzinho para esse, né, para a exposição, a leitura e a exposição da Torá. Nessa foto, nessa imagem de baixo, nós temos aí os judeus em adoração, com a cabeça coberta, e também o púlpito e a plataforma. A sinagoga era uma construção simples, hoje é muito mais sofisticado, né? Luxuoso, podemos dizer assim, mas era uma construção muito simples. Então, aí eu digo, outras funções das sinagogas incluíam ser uma casa de oração, conselho e lugar de reunião para discussões da comunidade sobre assuntos públicos. Também funcionavam como casa de caridade, oferecendo provisões aos pobres, além de servir como um refúgio sagrado em tempos de calamidade. Você se lembra das últimas cheias? O que foi que as igrejas fizeram? Né? É uma prática antiga do povo de Deus. Então, se o povo está vivendo calamidades sociais e não tem para onde ir, a igreja abre as portas. Venham para a igreja. Fiquem abrigados aqui, do frio, da chuva, do calor. Comam aqui, bebam aqui. Façam higiene aqui. A igreja vai cuidar de vocês. Então, a igreja herdou isso dos judeus. Na próxima imagem, nós temos aí uma divisão, não sei se dá para ver direito, uma divisão de como é uma sinagoga por dentro. Então, na parte de cima, nós temos, separadamente, havia, né, uma galeria para mulheres e crianças, a área dos homens no centro, as mulheres ficavam nas adjacências, mas observavam tudo o que estava acontecendo, a mesa de leitura, um recinto sagrado que ficava à parte do lugar da adoração, a entrada. Então, essa é basicamente a construção do que era uma sinagoga nos tempos antigos. Homens que tinham bom poder aquisitivo mandavam construir sinagogas, como Jairo. A Bíblia fala sobre ele. Então, eles tinham coração na adoração a Deus, e se em um lugar tivesse uma boa quantidade de famílias judias e não tivesse uma sinagoga, eles construíam uma sinagoga. E os judeus também construíam sinagogas em várias cidades gregas, como Tessalônica. Paulo dá indícios disso. Em Tessalônica, uma cidade grega, tinha sinagoga. Em Corinto, tinha sinagoga. Então, praticamente todas as cidades que Paulo passou, tinha sinagoga. Então, os judeus estavam presentes naquelas cidades gregas e romanas, dentro do Império Romano, por causa da dispersão. E Paulo frequentava as sinagogas para evangelizar.
como ele era um mestre da lei, ele tinha livre palavra. Então ele ia lá, abria o Antigo Testamento e falava as profecias a respeito de Jesus. A sinagoga do Novo Testamento, eu vou pular aqui com vocês, porque eu já falei tudo sobre isso. Esse próximo slide nos mostra uma sinagoga em Jerusalém, hoje. Está dando para ver direitinho aí? Bonita, né? Parece um templo, né? De uma igreja. Então você vai ter a mesma coisa, o lugar da leitura da Torá, os bancos, a plataforma, o lugar onde ficam os rolos guardados, mesmo ajeitadinho, bonitinho desse jeito, mas observe que eles fazem questão de que as paredes sejam rústicas, para lembrar dos tempos difíceis do povo judeu. Então tudo aquilo não, isso aqui também tem uma simbologia. O tipo de iluminação, observe, é lâmpada, aqui é eletricidade, né? Mas é como se eles quisessem reproduzir a imagem de uma tocha, como era antigamente. Então, eles são muito presos à história do seu povo, né? E agora a gente vai caminhando para a segunda parte final, são sobre os partidos religiosos do judaísmo. Filosofia judaica segundo Flávio Josefo. Esse rapaz aí simpático, vocês estão vendo aí na foto. Flávio Josefo foi um historiador judeu e viveu pouco tempo depois, antes de Jesus ser assunto aos céus. Então, ele estava ambientado com várias questões históricas que estavam acontecendo naquele período. Joséfo não foi cristão, não foi discípulo de Jesus, mas registra nos seus livros Antiguidades, História dos Hebreus, sobre Jesus. Então, Joséfo é uma fonte histórica externa à Bíblia que comprova a existência de Cristo e dos apóstolos. É possível encontrar os livros de Joséfo em português. Então, o historiador judeu Joséfo se refere a 3 filosofias que eram populares entre os judeus de seus dias: os essênios, que não são mencionados no Novo Testamento, os saduceus e os fariseus. Basicamente, esses 2 grupos eram oponentes de Cristo, né? Eles foram profundamente incômodos no ministério de Jesus, né? Eles debochavam, eles pediam milagres, então eles estavam sempre ali procurando alguma coisa em Jesus, e Jesus os confronta várias vezes. Várias vezes. Observe, Jesus era o ser mais manso da terra, né? Era e é. Mas ele foi profundamente duro com os religiosos judeus, muitas vezes chamando eles de raça de víboras, de cães, filhos do inferno, filhos do diabo. Então Jesus não aliviava não, meu amigo. Jesus batia com força nos religiosos hipócritas, os fariseus e saduceus. Então, voltando, né? Ao chamá-los de filosofias, Joséfo esperava tornar o judaísmo mais compreensível para seus leitores romanos, mas eles são chamados de partidos. Essa é a melhor denominação, né? Ou seitas judaicas. A existência desses partidos é um lembrete de que a fé judaica nos dias de Jesus era muito diversa. Ao mesmo tempo, a maioria dos judeus do primeiro século não pertencia a nenhum partido. Isso aqui é interessante, viu? Muitos judeus não eram nem fariseus, nem saduceus, nem essênios. Mas os 3 aqui são as 3 seitas, saduceus, fariseus e essênios, e também os zelotes, que nós vamos ver, são importantes. E os essênios ocupam um lugar muito interessante na história do Novo Testamento. Aqueles que se orgulhavam da afiliação partidária, às vezes rotulavam essas pessoas comuns de povo da terra. Então, quem eram os saduceus? Os saduceus eram judeus, próximo slide, né? Provavelmente poucos em número, que estavam dispostos a trabalhar em estreita colaboração com os romanos no governo. Então, os saduceus tinham um compromisso consideravelmente estreito com o Império Romano. Eles tentavam somar a religião judaica ao poder despótico de Roma. Caminhavam na linha do governo. Eles controlavam o sacerdócio durante grande parte do período do Novo Testamento. Na teologia, eles insistiram que a doutrina deveria ser construída apenas com os 5 livros de Moisés e rejeitavam a crença na ressurreição.
Então, essa rejeição à ressurreição parece ter sido também uma influência grega sobre os saduceus. E eles não aceitavam os outros livros do Antigo Testamento, apenas a Torá. O outro partido são os essênios. E alguns vão dizer que João Batista foi um essênio, porque João vivia nos desertos. E essa é uma das características dos essênios. Nós não sabemos, porque não temos nada dizendo isso. Mas o tipo de roupa de João, o tipo de comida de João, o tipo de habitação de João, todos eles eram práticas dos essênios. Então, pouco se sabia sobre os essênios até os manuscritos do Mar Morto aparecerem. O Novo Testamento não menciona esse grupo. Muitos estudiosos agora concordam que os essênios produziram a maioria dos rolos, das cópias do Antigo Testamento. Eu não sei se eu já contei para vocês essa história de rolos que foram encontrados no século XX e foram uma produção dos essênios. É um pastor de ovelhas com seu filho caminhava pelo deserto, passaram na frente de uma caverna, o menino buliçoso meteu uma pedra dentro da caverna e o pai escutou um jarro quebrando. Entrou para ver o que era, tinham vários rolos ali do Antigo Testamento. Ele levou para a feira para vender, se alguém queria comprar. Então um arqueólogo europeu disse, isso aqui não vale muito dinheiro, meu amigo. Eu compro tudo, e levou para um museu. Né? Aqueles rolos têm todo o Antigo Testamento. São os rolos de Qumran. O livro de Esté está um tanto danificado e possivelmente a investigação química dos rolos diz que aqueles rolos foram produzidos em 200 anos antes de Cristo. 200. 2 séculos antes de Jesus nascer. Todo o conteúdo dos rolos é exatamente igual ao que nós temos no Antigo Testamento hoje. Exatamente o que nós temos na Bíblia hoje. É o que está nesses rolos. Alguns críticos que vão dizer que a Bíblia foi corrompida, os rolos de Qumran provam o contrário. O que temos hoje, o que lemos hoje, era o que os judeus liam e o que Jesus lia no Antigo Testamento. E os judeus tinham uma tradição de preservação do texto absurda, irmãos. Se errasse uma letra, o rolo era jogado fora. Se errasse uma palavra, aquilo era descartado, tinha que fazer outra cópia. Então eles tinham um zelo muito grande pelas cópias e pela transmissão do conteúdo, inclusive transmissão oral, né? Então, isso são fatos importantes a considerarmos. Alguns vão dizer que Paulo também conviveu com os essênios. Nós não temos prova disso, mas o texto nos fala que ele foi para a Arábia. Alguns estudiosos, como N.T. Wright, por exemplo, dizem que ele vai para a Arábia, mas ele está numa situação urbana, ele não está numa situação desértica. Outros vão dizer que ele estava no deserto, de fato. Nós não sabemos ao certo sobre isso e não sabemos se Paulo foi essênio. Mas o que devemos contar é que há muitas coisas na linguagem de Paulo que provêm dos essênios. Por exemplo, quando ele usa a palavra predestinação, essa era uma palavra usada pelos essênios. Filhos da luz, filhos das trevas, eram palavras usadas pelos essênios. Então, os essênios eram teólogos que viviam no deserto porque não se conformavam com o tipo de religião que o judaísmo se transformou naquele período. Semelhante a mais à frente que acontece na igreja cristã com os pais do deserto. Então, os pais do deserto saem da cidade porque acreditam que a igreja se corrompeu e todas as vezes que era necessário denunciar um pecado da igreja, eles iam para a cidade, denunciavam e voltavam para o deserto. Então, essa prática acontecia entre os essênios. Vamos para o próximo slide. Esse é o grupo agora mais conhecido no Novo Testamento, que eram os fariseus. A palavra fariseu basicamente significa separado. Paulo era um fariseu. E essa seita judaica é a única que sobrevive à destruição do templo em 70 depois de Cristo. Nenhuma outra permaneceu. Os saduceus eram muito pequenos, né, em número, os fariseus eram maiores, e eles então sobrevivem todo aquele tumulto da destruição do templo e a dispersão. Os fariseus eram extremamente radicais nos seus rituais de purificação, impunham cargas pesadíssimas sobre as pessoas e eles mesmos não cumpriam essas cargas. E Jesus os critica severamente várias vezes nos evangelhos.
Você lê os evangelhos buscando os diálogos de Jesus com os fariseus, Jesus não se esquivava dos debates teológicos. Não se esquivava. Dava respostas de diversas formas. Jesus usava ironia, Jesus usava sarcasmo, Jesus era duro muitas vezes na repreensão, né? E muitas vezes você observa que Jesus está usando o humor para repreender os religiosos, né? Alguém estava lá importunando, 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 importunando. Aí Jesus fazia uma sátira e pronto. Jesus nos ensina a darmos certas respostas às vezes. Os zelotes. Os zelotes merecem menção. O herói deles era Finéias. A história de Finéias está lá em Números, né? Que preservou a pureza de Israel, matando um israelita e sua amante midianita. Os zelotes adotaram a violência contra os romanos como uma maneira de purificar Israel da influência estrangeira. Então, eles eram uma espécie de revolucionários, né, no período lá do primeiro século. Eles desencadearam a rebelião contra Roma, que trouxe a Israel o desastre da invasão romana em 66 a 73 depois de Cristo. O Novo Testamento não menciona os zelotes como um grupo, mas um dos 12 pode ter sido um devoto desse movimento, Simão, o zelote, baseado em Mateus 10, 4. Essas são as seitas judaicas que existiam dentro do contexto do Novo Testamento, e conhecê-las e refletir sobre elas também nos fazem refletir sobre muito do nosso contexto hoje em dia. Temos aqueles evangélicos que se sentem mais santos do que outros e impõem várias tradições e leis para que os outros sejam santificados. Temos aqueles evangélicos zelotes que querem ser revolucionários políticos, querem conquistar o poder e querem que Deus reine sobre a nação e que tudo seja tomado à força. Temos aqueles também mais filosóficos que descreem em toda a teologia cristã e abandonam a teologia cristã, como os saduceus fizeram com as doutrinas concernentes à ressurreição, por exemplo, as últimas coisas, por exemplo. Os saduceus, como os zelotes, tinham preocupações políticas. No caso dos saduceus, eles queriam estar ao lado do governo, para que eles fossem protegidos. No caso dos zelotes, eles queriam estar contra o governo e tomar o poder em nome de Deus. Em nome de Deus. O que é que Pedro nos diz sobre isso? Sobre a posição cristã sobre isso? Vamos voltar para 1 Pedro. Vamos considerar aqui algumas questões. Primeira Pedro, capítulo 2. Versículo 11. É interessante isso aqui, irmãos, porque hoje a gente fica assim, né? Às vezes, por exemplo, quando chegam períodos mais quentes no nosso país em relação à política, a gente fica se questionando, meu Deus, o que é que está acontecendo com o povo de Deus? Todo mundo dividido. Um tem um candidato, outro tem outro. Meu Deus. Não é nada diferente do primeiro século. No primeiro século tinha a turminha da direita, tinha a turminha da esquerda. E os neutros. E o povo que não sabia de nada que era que estava sendo discutido. O povo que dizia, eu só quero adorar, meu amigo, a Deus. Eu não sei de nada disso aí. Então Salomão já dizia em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Então, se você é um crente que se decepcionou com a posição de muitos cristãos nas eleições, e não era assim nos tempos bíblicos, corrija sua visão, sempre foi. Sempre foi. O povo de Deus sempre teve opiniões divergentes. Isso sempre gerou tensão. Não mudou, não. Mudou, não. Você que é novo. Você que nasceu há poucos anos. Isso já existia. Né? Inclusive, os apóstolos davam alguns sinais disso também. Né? Uma vez disse a Jesus: se a gente orar no fogo do céu, aí mata todo mundo. Jesus disse: não, não é assim.
Não é assim. Não vai orar e o fogo do céu acabar com todo mundo. Calma. Né? Eu vim para trazer divisão, espada, mas não nesse sentido. Jesus estava dizendo que rompimentos iam acontecer, né? E familiares iam abandonar outros, e inclusive matar cristãos. Mas Jesus não ensinou que os seus discípulos deveriam investir em tomadas de poder político de modo revolucionário. As Escrituras não ensinam tomada de poder político pelo modo revolucionário. A Escritura não é revolucionária. Não é. A Escritura nos ensina que há uma pedra cortada não por mãos humanas que destruirá todos os reinos, que governará para sempre. O que a igreja precisa é ser fiel a Deus, aos seus ensinos e aos seus preceitos. E Ele governa todas as coisas. O que a Bíblia nos ensina é sermos responsáveis com as nossas convicções bíblicas. Isso é o que a Escritura nos ensina. Mas não nos ensina a nos emaranharmos com questões temporais que nos desviam da fé. Mas os judeus no primeiro século se misturavam com essas coisas em nome da fé, dizendo que estavam fazendo isso por amor a Deus. Mas o Novo Testamento critica toda essa posição. Nós precisamos observar isso. Mas veja a instrução de Pedro. Antes de eu ler, deixa eu dizer o contexto. Pedro está escrevendo para crentes que estão na dispersão, como nós lemos no início do estudo. Eles estão espalhados, veja o versículo 1, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles não estavam em Israel. E eles estavam sob o poder do Império Romano. Haviam várias acusações contra o povo de Deus. Uma das acusações é que eles eram idólatras, que eles adoravam outro senhor, não eram os deuses romanos. E também não era a religião judaica, porque eles ensinavam que Jesus era Deus. Os romanos ainda toleravam os judeus, mas os cristãos não eram tolerados, porque eles não estavam professando exatamente o que os judeus estavam professando. Eles estavam dizendo que tinha um líder e que esse líder tinha um reino. Então isso era uma ameaça política para o povo romano. Como é que eles têm um líder e esse líder é Deus e esse líder tem um reino? Então eles são perigosos. Então os cristãos viviam debaixo da fúria da perseguição do Império Romano. E qual é a tendência do povo de Deus nisso? Primeiro, desanimar. Segundo, uma posição revolucionária. E Pedro vai tratar exatamente disso. O sofrimento do povo de Deus nessas circunstâncias políticas e religiosas e orientações quanto ao coração da igreja diante dessas situações. Veja o versículo 11 do capítulo 2. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que eles estavam na diáspora, né? A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. E pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Quem era o rei? César e aquele que estava sob o poder de Israel, especificamente. Honrem o rei. Então, algumas orientações aqui, irmãos. Com base no que Pedro diz no último versículo. Nós devemos, inclusive, respeitarmos autoridades se nós discordamos do posicionamento delas. Essa é a orientação bíblica. Críticas podem ser feitas, porque a verdade é a verdade. Mas devemos ter cuidado com o pecado da língua. Com o pecado da língua. Devemos ter cuidado como nós nos dirigimos a pessoas que são autoridades colocadas por Deus sobre nós. Muitas vezes Deus vai colocar autoridades que nós simpatizamos com a visão de mundo delas, e outras vezes Deus vai colocar autoridades que nós não simpatizamos com a visão de mundo delas. E podemos ser muito divergentes da visão de mundo delas. Pedro diz: honre o rei.
Essa é a recomendação bíblica e não tem como dar outra explicação para isso. Honrar o rei aqui não é adorá-lo, não é amá-lo, né? Não é postar foto dele com um coraçãozinho ou botar uma foto dele dentro da Bíblia. Não é isso. Mas tratar com honra aquele que tem honra. É isso que a Escritura nos ensina. Amém? Irmãos, tem perguntas? Judas Iscariotes? Essa afirmação existe, mas eu acredito de Judas, né? Que eu acredito que não há material suficiente para isso. No caso da Babilônia, eu também acho que a sinagoga surge a partir do exílio na Babilônia. Isso vai crescendo com o tempo. Esses são os indícios que nós temos em termos históricos. A sinagoga ocupava o centro da vida congregacional dos judeus após o exílio. Inclusive, muitas das nossas práticas, inclusive Cali se interessava muito pelos judeus, né? E muitas das nossas práticas congregacionais são muito semelhantes à sinagoga. Assembleias, discussões sobre assuntos diversos, né? E envolvimento com causas sociais. A sinagoga, embora não sejamos judeus, sejamos cristãos, ela é muito interessante para nós porque ela nos dá um modelo solidamente instituído pelos judeus em períodos de caos social. E nos ensina que pequenas comunidades de fé podem ser profundamente importantes para uma localidade. Aplicando para nós, que uma igreja, mesmo pequena, ela é profundamente importante na vida de pessoas, numa cidade, na cultura onde ela está instalada. Eu creio também que surgiu no período babilônico. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Eles eram vistos como extremistas, né? Eles eram partido hipercalvinista. Então, o que a gente tem hoje, né, como calvinistas radicais, né, eram mais ou menos como os zelotes eram vistos. Então, no meio do povo de Deus sempre teve essas posições, né, mais brandas, mais abertas, mais fechadas, mais briguentas. Então, os zelotes, até pelo próprio termo, né, já eram vistos como exagerados. Os fariseus já eram muito exagerados, os zelotes também, né? Mas os fariseus têm mais proeminência, né, no período bíblico. Mais alguém? Alguma pergunta? Tá tranquilo hoje, né? Esse é o povo cansado ontem da trilha. Aí não tá nem pensando direito. Quero que o pastor acabe aí, porque eu quero almoçar e dormir mesmo, onde tá. Agora me enganaram, viu? Vou dizer, disseram, pastor, é 2 quilômetrozinho. Cadê Sandra? Sandra nem vê. 2 quilômetrozinho, pastor, é negócio. Meu amigo, quando a gente andou, subiu, quando chegou no estacionamento, assim, graças a Deus acabou. Eu vi os carros, né? Eu disse, não, vai subir a ladeira ali ainda. Aí quando subiu, eu disse, meu amigo, falta quantos quilômetros? Se a gente andou 2,5, mais ou menos. Faltam 9. Eu disse, 9? 9. Agora meio carniceiro o guia, viu, irmãos? Meio carniceiro. O irmão passou mal, começou a vomitar. Eu disse, rapaz, o irmão tá vomitando ali. Como é que a gente faz agora? Ele fez, pastor, é o seguinte. Senta ele numa raiz de uma árvore, né? Porque aí é matéria orgânica. Fica lá e a gente segue. A gente segue normal, nem todos chegam no final. Povo ruim, né? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu poder. Muito obrigado por podermos investigar, estudarmos o contexto das Escrituras, aprendermos sobre isso, termos reflexões edificantes sobre isso
Senhor, use todo esse conhecimento na vida dos meus irmãos. Senhor, nos leve em paz e segurança para os nossos lares, nos dê um tempo precioso de refeição com nossas famílias e à noite nos traga também para o culto solene, para adorarmos ao Senhor, bendizermos ao teu nome. Hoje, Senhor, celebramos a ceia, celebramos a tua morte e ressurreição. Senhor, nos visite mais uma vez com a tua presença. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.